Boa noite. Creio que já podemos experimentar esta noite grandes coisas de Deus aqui no nosso meio, coisas que temos necessidade de realizar. E para quem quiser ver depois, eu posso mostrar. Aqui numa folha eu tinha marcado um itemzinho para ver com vocês hoje, de que nós poderíamos fazer diferente em 2019 do que temos feito em 2018. E eu coloquei aqui como confissão de pecados. Então creio que tem uma direção de Deus nisso que eu quero trazer hoje para vocês, uma mensagem que falou muito comigo. Eu quero que vocês abram a Bíblia, livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo através dessa palavra, aqui na igreja, durante o culto. Eu quero compartilhar com vocês isso. Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que não montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Claro que eu também não poderia começar essa mensagem falando sobre o ano que se inicia. Estamos entrando em 2019, é o primeiro culto desse ano que está começando, 2019. E eu poderia pedir assim para nós, como tem sido esses primeiros dias do ano novo? Como tem sido para vocês essa primeira semana que já terminou? Como tem sido os primeiros dias? Quais são as expectativas para o ano de 2019? O que nós esperamos ou o que nós podemos esperar do ano que está começando? Nós vivemos um novo tempo. Eu creio que muitos de nós, conversando com outras pessoas, nós temos sentido que as pessoas estão mais esperançosas pelos dias que estão por vir. Muito disso tem a ver, talvez, com a posse dos nossos novos governantes. Ouvindo esses dias já uma ministra do novo governo falando à televisão, e ela afirmou com toda certeza: estamos vivendo um novo tempo.
Quando faziam perguntas para ela, perguntas comuns de se fazer a pessoas que estão ocupando esses cargos, e ela disse: nós estamos vivendo um novo tempo. E nós precisamos orar muito por essas pessoas que assumiram esse compromisso agora, porque elas realmente querem fazer algo diferente, e para nós isso é bom. Por isso que nós estamos com esperança de um tempo melhor. Se passaram poucos dias ainda deste ano, é verdade, mas também é verdade que ele já começou, já está aí. 6 de janeiro hoje. Temos expectativas sobre o que Deus vai realizar na nossa vida? Nós temos expectativas sobre o que Deus vai realizar na igreja? Nós precisamos ter. Nós temos expectativas sobre o que Deus vai realizar no nosso país? O que Ele vai realizar no mundo afora? Esses dias ouvindo uma pregação de um pastor, ele disse que acordava toda manhã e pensava assim: o que Deus vai realizar hoje? O que será que Ele vai fazer de diferente na minha vida hoje? Algo vai ser diferente. Até o final do dia vai se realizar algo, eu sei. Nós temos essa expectativa? Confesso que, vendo essas pessoas que assumiram o governo falar, eu ficava um pouquinho em dúvida no começo, porque a gente já está acostumado a passar ano, e começa ano, e termina ano, e as coisas não mudam. Parece que as realidades não se transformam. Mas o fato é que cada dia é uma nova oportunidade, é um novo tempo. É uma nova oportunidade para nós recomeçarmos. O fato também é que nós, olhando para frente, nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos o que nos espera cada dia deste ano que começou agora. A gente não sabe. O que nós sabemos é como foi o ano de 2018. O ano que passou, a gente sabe bem como foi. A gente sabe como ele começou, sabe como ele terminou, sabemos das coisas boas que aconteceram, das coisas ruins, daquilo que não foi tão bom no ano de 2018. Nós sabemos dos dias, sabemos dos meses mais difíceis que passamos. O pastor Armando abriu esse culto pedindo: o ano de 2018 foi difícil para todos. Acredito que muitos passaram um ano difícil. Sabemos os dias, quais foram os melhores, quais foram os mais tranquilos, quais foram as fases mais difíceis do nosso ano passado, quais foram as lutas travadas, quais os inimigos que nós derrotamos. Quais inimigos nós derrotamos, cada um, na sua vida? Qual inimigo derrotou em 2018? E qual ainda falta ser derrotado? Qual ficou para 2019? Qual vai ser derrotado nesse ano que começa? O que eu preciso continuar fazendo em 2019, que eu já fiz em 2018? O que eu preciso começar a fazer em 2019, que eu não fiz no ano passado? Enfim, são muitas perguntas e algumas certezas. Mais perguntas do que respostas. Algumas coisas talvez acabaram ficando pelo caminho, coisas que nós não conseguimos realizar no ano 2018. Não deu para conquistar tudo que nós queríamos. E coisas precisam ser melhoradas. Coisas precisam ser transformadas. Nós precisamos nos aperfeiçoar nas mais diversas áreas da nossa vida. Profissional, financeira, sentimental, espiritual. E a mais importante, minha vida com Deus. Como foi em 2018? A minha vida, o meu relacionamento com Deus. Eu já sei como foi, porque o ano já passou. Como vai ser em 2019? O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou mudar? Eu escrevi aqui, mas posso me explicar melhor. O tempo é o mesmo do tempo de Paulo. E a característica maior do tempo é uma: ele passa. O tempo não para. E esse texto nos fala de um tempo, um período na vida de Paulo. Foi a terceira viagem missionária que ele fez.
Versículo 8 diz que durante 3 meses, então está nos mostrando um tempo que ele esteve na sinagoga. Depois o versículo 10 diz 2 anos, onde ele ficou lá, então, pregando a palavra. O tempo passou, ele passa na nossa vida, na minha, na tua, passou na vida de Paulo. Foi um tempo bem aproveitado por ele. Não foi lá onde ele estava, amados. Não foi uma perda de tempo. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos deixar a nossa vida ser, durante algum período, uma perda de tempo. 2018 foi proveitoso? 2018 foi frutífero? Foi algo que deu resultado? Ou eu cheguei em 2018 da maneira que eu comecei? Ou terminei pior? Foi um tempo... Venham comigo lá no versículo 2. Versículo 10. Não, versículo 10, que o 2 a gente não leu. Ali tem uma palavrinha. Legal. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo. Ensejo. Ensejo quer dizer oportunidade. Então, por 2 anos, Paulo ficou ali, quer dizer, até que tivesse o ensejo, tivesse todo mundo a oportunidade de ouvir a palavra. Diz lá no versículo 10. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, judeus como gregos. Ensejo, oportunidade para que todos ouvissem. E passado, amados, 2000 anos, nós estamos aqui hoje, e nós temos o ensejo de ouvir a palavra. E isso é um privilégio que nós temos. Isso é algo extraordinário da parte de Deus para nós. Assim como Paulo pregava lá, nós temos hoje a palavra na nossa frente. E ele discorria, e ele falava ousadamente, e ele dissertava. E o último versículo do texto que nós lemos diz: a palavra do Senhor crescia e prevalecia. E a palavra precisa prevalecer na nossa vida. A palavra precisa prevalecer no tempo que nós vivemos. Se não vir ao culto, pode se tornar uma perda de tempo. E nós não saímos das nossas casas todo domingo para virmos aqui perder tempo. Cada vez que nós nos reunimos, é o ensejo que nós temos, é a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, de deixar ela trabalhar no nosso coração, de sermos transformados pela palavra. Porque eu não posso ser em 2019 o mesmo Evandro que eu fui em 2018, em algumas áreas da minha vida eu não posso. Eu vou ter que mudar. Em 2019 vai ter que ser diferente. Então eu só queria 3 pontos, 3 aspectos aqui compartilhar com vocês de algo que nós podemos fazer diferente em 2019. Na minha vida, eu sei que preciso fazer algo diferente em 2019 e espero que os amados também possam se sentir motivados a buscar essa diferença, buscar esse algo novo que nós podemos em 2019. Eu queria ler com vocês o versículo 9. Paulo, então, lá pregando, Paulo foi no modo padrão dele de pregar. Chegou em Éfeso, foi para a sinagoga e falava a respeito, era o padrão dele, o modo de operação dele era esse. Aí no versículo 9 diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então alguns deles se mostravam empedernidos. Empedernidos, fui eu ler no dicionário que era, só para ter a certeza do que isso fala. Empedernidos diz que se tornou duro como pedra, endurecido. Então Paulo discorria e pregava ousadamente, persuadindo, e alguns se mostravam empedernidos, endurecidos, onde a palavra não conseguia penetrar, onde ela não penetrava.
mesmo Paulo falando ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ou seja, alguns ainda estavam com o coração endurecido como uma pedra, onde a palavra não conseguia penetrar. E hoje no mundo, ainda existem muitas pessoas que se encontram ainda assim, com o coração endurecido, onde a palavra não encontra lugar para penetrar, empedernidos. Que não querem ouvir sobre Jesus, onde a palavra não penetra. E mesmo entre o povo de Deus, às vezes nós encontramos também pessoas assim, empedernidas, duras, endurecidas. Mas o que eu queria falar para vocês hoje a respeito do coração, não é a questão do coração estar endurecido em si, empedernido, mas algo que falou comigo um pouco diferente. Às vezes, a questão é que o meu coração, ele não está endurecido, mas ele está sobrecarregado. Ele está cheio, onde não há espaço para a palavra. Ele está sobrecarregado com os cuidados do mundo, com as coisas do mundo que dizem respeito à nossa vida terrena. E a palavra não consegue chegar lá e me fazer pensar nas coisas do alto. Então, às vezes, é uma sobrecarga do nosso coração. O nosso coração não precisa, não pode estar assim. Ele não pode estar pesado com muita coisa lá dentro. Eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu lá em casa esses dias atrás. Bem simples. Mas a palavra diz que nós não devemos perder a simplicidade também devido a Cristo, né? Então quero contar para vocês. Eu sou uma pessoa, um cara assim, eu não tenho muitas manias. Não tenho muitas manias. Quem me conhece bem sabe disso. Porque a gente começa com muita mania, quando vê, está cheio de mania e fica cheio de frescura. A gente tem que ter cuidado com isso também. Mas quem me conhece de perto sabe que eu não tenho muita mania. Mas tem duas eu tenho. Que essas eu faço questão assim de manter. Eu considero mania. Primeira, quando chego em casa, eu tenho que fazer duas coisas. Não posso deixar de fazer. Lavar as mãos. Isso vem lá de casa, lá da minha mãe. Chegava em casa, de onde viesse, antes de fazer qualquer coisa, lavar as mãos. Vai lavar as mãos que tu veio da rua. E eu tenho que fazer isso em casa. E guardar as chaves do carro, da casa, no lugar correto. No chaveiro. Porque coisa que me irrita quando eu vou sair, não acho a chave do carro, não acho a chave da casa, não acho as chaves. Eu preciso saber onde elas estão. Então essas duas manias eu tenho. Lavar as mãos e guardar a chave no lugar correto. São hábitos, né? Talvez não sejam manias. E aconteceu que esses dias chegando em casa, nós temos lá um chaveirinho, tem 4 ganchinhos. E eu cheguei e larguei a chave e o porta-chaveiro despencou da parede. Ficou pendurado só por um ganchinho lá. E eu fiquei olhando para ele e eu comecei a me dar conta que ele estava cheio de coisa pendurada lá, que não era o lugar certo. Ele estava sobrecarregado com muita coisa e as chaves já não tinham mais o lugar, e quando eu fui colocar a última, despencou. Às vezes é necessário fazer assim também com o nosso coração. Eu tive que tomar uma atitude naquela hora, e eu disse para a Magali, não é nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a pouco, é agora. Toda chave que está aí, que não presta para nada, vai sumir. Tinha coisa pendurada lá que não deveria estar pendurada. Ali é o lugar das chaves. Tinha até um carregador de celular pendurado lá. E eu tive que pegar aquelas chaves, ver o que realmente tinha utilidade. Tinha chave lá que eu nem sabia do que era. E olhar, essa chave não tem utilidade nenhuma. Some. Isso aqui não é o lugar correto aqui. Amados, será que o nosso coração às vezes não está assim? Será que às vezes eu não preciso aliviar o meu coração? Mas eu não preciso esperar as coisas caírem na nossa frente. Eu posso fazer antes. Eu posso ver que aquilo ali está errado. Eu preciso.
O porta-chaves não aguentou o peso, era demais, era demais. Ele despencou. E assim é meu coração às vezes também. Ele está cheio de outras coisas. E qual é o lugar que a palavra está tendo? Qual é o lugar que Deus está recebendo? A gente fala sobre isso, mas talvez 2018 meu coração estava cheio de outras coisas. Que eu preciso lançar fora. Que o lugar não é ali. 2019 está começando agora. Talvez a hora de olhar lá para o porta-chaves e ver, pô, isso aí não está certo. Não é o lugar correto. O que precisa ser lançado fora? O que está tomando espaço maior no nosso coração? Se nós sobrecarregamos o nosso coração com as preocupações desse mundo, a palavra ainda vai encontrar um lugar lá para entrar? Ela vai achar uma brechinha e entrar lá? E nós lemos e nós falamos tanto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o nosso coração cheio de preocupações. Podemos crer em Deus, amados. Que em 2019 nós possamos ter na presença de Deus um coração mais leve. Um coração tranquilo, aberto, sereno, receptivo a Deus. Como foi? Como estava o teu coração em 2018? Como ele está hoje? Não foi fácil 2018, mas agora nós estamos entrando num tempo que nós cremos que será melhor. Que nós possamos ter esse coração mais leve, jogar fora aquilo que está lá dentro, que não presta. Afinal, Ele é Deus. A palavra diz que Deus mesmo diz, eu sou. Descanse no Senhor, descanse teu coração em Deus agora em 2019. Deixa que Ele faça o trabalho. 2019, se o teu coração estava muito apertado, muito sobrecarregado, alivia ele um pouco agora. A palavra diz, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É isso que Ele quer que a gente faça, é isso que nós devemos fazer. E quem sabe nós vamos experimentar no 2019 melhor no nosso interior. Amém, amados? Amém. Segundo ponto que eu queria ver com vocês, algo que chama muita atenção nesse texto, versículos 13 ao 16, que é algo muito, muito importante, muito que a gente precisa prestar muita atenção, que é assim, eu até coloquei aqui, que a gente não brinque com o inimigo. A gente não brinque com o inimigo. Lá nos versículos 13 a 16, do texto que nós lemos, conta a história dos homens que quiseram expulsar um demônio de uma pessoa. E o demônio disse assim, olha, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. Mas vocês? Eles subestimaram a força do inimigo. Eles acharam que o poder estava neles, que eles podiam fazer algo quando não podiam. Quando eles não estavam com Deus. E nós não podemos em nenhum momento da nossa vida esquecermos das intenções do inimigo, que são quais? Roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo quer. Ele não tem nada de melhor para oferecer. É roubar, matar e destruir. Não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar firmados em Deus a todo instante. Então, em 2019, agora, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o inimigo está aí. O inimigo está aí na rua. E as tentações vêm. Como nós fomos em 2018? Nós estávamos atentos. Quantas investidas o inimigo deu na nossa vida? Como eu o tratei? 1 Pedro 5,8 diz que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao redor procurando alguém para devorar. Estes homens foram devorados. Falando de maneira figurada. Porque a palavra diz que o Espírito, o possesso do Espírito saltou sobre eles, subjugando a todos, 7 homens. De tal modo prevaleceu contra eles que fugiram, perderam até a roupa.
desnudos e feridos, deram no pé. Com certeza eles não estavam firmados no Senhor. Não eram homens que tinham um relacionamento com Deus, que tinham temor de Deus, não eram homens que seguiam a Jesus. Eles não estavam firmados na rocha, que a gente fala. A palavra diz que nós precisamos nos firmarmos na rocha. Eles foram derrotados pelo inimigo. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos cuidar com isso. Quando tentamos derrotar o inimigo pelas nossas próprias forças, o resultado é esse. Porque o inimigo pediu: quem são vocês? Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eles estavam fazendo pela força deles, pela própria força deles. O resultado é esse. Anos e anos de luta sem vitória. Nós podemos passar anos e anos lutando com o inimigo sem obter a vitória, porque nós estamos lutando pelas nossas próprias forças, tentando fazer da nossa força algo que vá derrotar o inimigo, quando não é assim que funciona. A vitória contra o inimigo vem quando nós colocamos na presença de Deus, quando nós andamos com Deus. Uma tentação, ela é vencida quando nós estamos próximos de Deus. Quando nós estamos longe, nós estamos desprotegidos. E o leão, diz a palavra, ele está ao redor, ele está buscando alguém. Talvez nós tenhamos passado o ano de 2018 lutando e se debatendo contra o inimigo. Mas a pergunta não é se eu conseguir derrotá-lo ou não. A pergunta é: essa luta está no altar de Deus? Tu colocou essa luta na presença do Senhor e pediu: Deus, tu me dá a vitória, tu é o Deus da vitória, eu não sou ninguém. Tu me fortalece, a palavra fala muito sobre isso. Tu adestra as minhas mãos, tu fortalece. Como eu posso querer vencer alguém, uma situação onde o inimigo vem sozinho? Eu preciso de Deus. A minha luta estava na presença daquele que é nosso escudo. A gente lê que Deus é nosso escudo, que Deus é nossa rocha, e na hora do momento mais decisivo a gente está sozinho. Pode ter certeza, se firmados no Senhor, a vitória é certa. Nós cantamos no louvor: cantai, pois a vitória é ganha. O inimigo afundou-se no mar. E assim vai ser em 2019, amados. Coloca os teus inimigos na presença de Deus. Para de lutar sozinho. Não vai para a luta sozinho. Creia no poder de Deus. Ele é muito mais poderoso de tudo que a gente possa imaginar. Mas eu preciso ter essa noção de não brincar com o que é perigoso. A palavra diz que nós não devemos tentar a Deus. Então, uma coisa: trate o inimigo sempre como inimigo. Veja sempre o pecado como pecado. Saiba que aquilo que é errado, o que era errado na época de Paulo, nesse texto, continua sendo errado hoje. As coisas não mudaram. E o homem não mudou. Nós somos iguais como esses homens eram, com os mesmos defeitos, com as mesmas tentações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas. Mas cada dia é um recomeço. E quando nós trocamos de ano, então aquilo é mais, tem uma simbologia maior. Parece que é um marco novo que está começando. Então nós precisamos aproveitar isso. E firmarmos mais ainda com Deus, e colocarmos esse propósito, e crer na vitória. Os jogadores de futebol, quando entram em campo, não entram pensando em perder. Pelo contrário, eles dizem que estão bem preparados, que o time adversário é sempre muito bom, mas que eles confiam na vitória e no trabalho que eles estão fazendo. Já viu algum jogador de futebol dizer assim: pois é, a gente está entrando para perder, a gente não confia no nosso treinador, eu também não confio nos meus companheiros, e a gente vai entrar e vai perder.
Não vi nunca nenhum jogador dar uma entrevista dessa. Ao contrário. O outro time sempre é melhor. Mas eu confio no trabalho que nós estamos fazendo. E eu confio no treinador. E aí confio em todo mundo. E isso que nós temos que ter para ganhar do nosso inimigo. Crer que Deus é maior. Crer que Deus vai dar a vitória. E não tentar fazer pela nossa própria força e pelo nosso próprio braço. Amém, amados? Então assim, trate o inimigo sempre como inimigo em 2019. Não baixe a guarda. Continua trabalhando. Lutador que baixa a guarda acaba levando uma e dorme na hora. Que o inimigo seja tratado como inimigo, mantido à distância. Amém, amados? E por fim, ainda queria compartilhar com vocês algo sobre o que eu falei no começo, que é confissão de pecados. Eu gostaria de ler o versículo 18 com vocês. Lá diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Publicamente confessando as suas próprias obras. Sabe o que estava acontecendo lá, amados? Éfeso era uma cidade muito, muito ligada à prática da magia e do ocultismo. Ela estava muito ligada a essas duas práticas, magia e ocultismo. E essa passagem que nós lemos, o que está acontecendo ali naquele momento? Está acontecendo o confronto do poder do Deus vivo com uma cidade que estava ligada ao ocultismo e à magia. E o que acontecia, diz lá no versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então havia ali um confronto entre o poder que Deus operava e aquilo em que a cidade estava ligada, que era a magia. E como que se operavam milagres, no versículo 11, e também nesses versículos que nós lemos, que os possessos, aquele possesso ali, expulsou 7 homens de lá. Não é de se admirar que com tais acontecimentos o nome de Jesus começasse a ser engrandecido. As pessoas começaram a notar o que Deus fazia e o que o inimigo fazia. E havia ali então confissão de obras más que as pessoas tinham feito. E olha que interessante, no versículo 19 diz: também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Então as pessoas tinham livros em casa, elas praticavam magia, elas praticavam as ciências, o ocultismo, que se fala, né? Queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Houve essa queima, então, dos livros, e o texto fala até de um valor, da soma de que valiam esses livros, 50.000 denários. O denário era uma moeda de prata, e era equivalente ao salário médio de um dia de trabalho braçal, de um trabalhador braçal. Então, por um dia de trabalho, ele recebia 1 denário. 50.000 denários queria dizer 50.000 dias de trabalho. Isso dá mais de 135 anos de trabalho. Eu fiz uma conta, nos dizem conta de bodegueiro, por cima. Hoje isso, transformando o nosso salário em dias, fazendo vezes 50.000, passa de 1,5 milhão. Eles queimaram tudo. Eles se arrependeram dos seus pecados. E queimaram e confessaram. E eu pensando nisso, eu me fiz a pergunta se nós teríamos essa coragem. 1.500.000, vamos botar aqui, vamos tocar fogo. Até onde a gente está disposto a confessar nossos pecados? A que custo? Esse valor não é nada se nós compararmos ao que o pecado faz na nossa vida. Ao que o pecado estraga na nossa vida e o que ele vai gerar depois disso. O que é esse valor diante da vida eterna?
o que é esse valor para Deus? Isso não é nada. Porque Deus diz que a gente não deve juntar tesouros aqui. Porque aqui a ferrugem e a traça consomem. Mas lá no céu não há nada que se corrompa. O mesmo Deus vivo do texto é o nosso Deus de hoje. Jesus é o mesmo Jesus que Paulo pregava naquela época. O que ainda precisa ser feito para que nós também confessamos diante de Deus os nossos pecados? 2019, talvez a gente tenha que fazer mais isso? Confessar nossos pecados diante de Deus, diante do seu altar? Vamos ler o Salmo 32, versículos 1 a 5. E aqui nós vamos entender a importância de nós. Salmo 32, versículo de 1 a 5, nós vamos entender a importância que tem para Deus a confissão dos pecados. Salmo 32, versículo 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Agora, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, amados? Então, confissão de pecado seja uma prática nossa em 2019, porque nós somos pecadores diante de Deus. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós vamos pecar, sim, nós pecamos, mas é importante que nós confessamos diante de Deus. A palavra é repleta de passagens que dizem Deus perdoando, Jesus perdoando e fortificando o homem para ele não cair mais em pecado. Assim foi com a mulher adulta. Vai, não peques mais, diz a palavra. Assim é com nós. Se nós confessamos nossos pecados na presença de Deus, então Ele é fiel e justo para nos perdoar. E então, diz esse Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quando pecamos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. É assim. E aí então nós podemos estar com o coração menos pesado. Nós podemos voltar nosso coração para outras coisas. Quem confessa seus pecados ao Senhor, recebe o perdão. Que seja assim em 2019, na vida de todos nós. Que nós possamos sermos libertos do pecado, através da confissão do nosso pecado, na presença de Deus. E terminando, eu queria ainda falar algo bem rápido. Às vezes nós estamos com a nossa vida com coisas em lugares errados. Coisas tomando lugares que não estão corretos. A primeira vez que o pastor Armando me pediu para fazer uma abertura de culto, há muito tempo atrás, e eu não sabia do que falar. E eu lembro bem que um dia, voltando de Teutônia, lá nos morros lá da Lagoa da Harmonia, quem conhece sabe lá como é, e eu vim andando de moto pela estrada de chão, e parei debaixo de um pé de goiaba. Não vi Jesus lá, como foi agora, né, que está assim, o que está se falando agora, não foi isso. Mas de lá onde eu estava, se via o vale todo, lindo, maravilhoso, as cidades, os montes. E aí veio a abertura do culto. Eu olhei para aquele vale e diz, lá não tem uma pedra que Deus não sabe que está lá. Não tem uma pedrinha que não está no lugar que Deus quer. Deus criou isso aqui tudo.
Cada coisa no seu lugar. O rio que passa lá, Deus colocou lá. As coisas estão lá porque Deus quer. E assim é perfeito. E eu pensei, é assim que Deus quer na minha vida e na tua. Colocar as coisas no seu devido lugar, para elas ficarem bonitas. E na igreja também. Colocar as coisas no seu devido lugar, para que fiquem belas. Amém, amados? 2019 pode ser assim. Nós podemos crer nisso. Então, eu quero pedir ainda para vocês algo que também me tocou na virada do ano. Queremos começar mais um ano? Ou nós queremos começar um tempo novo? Um tempo novo. Nós vamos começar mais um ano? Ou vamos começar um tempo diferente na nossa vida? Quanto nós estamos dispostos a abrir mão em 2019? Para que ele não volte a ser como foi, talvez 2018, em algumas áreas da minha vida, eu sei que precisam ser diferentes. Que cada um de nós, amados, possa se sentir próximo de Deus nesses dias desse ano novo. Saber que Ele é Deus e que Ele é por nós. Amém, amados? Esse é o Deus que nós cremos. O Deus do novo, do ano novo, do tempo novo, do novo. Amém? Então nós vamos orar? Amém, amados? Senhor, como é bom poder estar aqui na Tua casa, Senhor, na comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá de um novo começo a cada dia. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos sermos iguais ao que fomos ontem. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos ser aperfeiçoados, ó Pai. Obrigado porque em Ti nós podemos ser melhores. Obrigado, Pai, porque em Ti nós recebemos o perdão. Pai, que o que ficou para trás, Senhor, realmente fique lá no passado. Que nós possamos olhar para frente e ver, Pai, aquilo que Tu ainda tens preparado, Senhor, o caminho que Tu ainda quer que nós trilhemos. Nós colocamos esse ano que está começando na Tua presença, cada irmão que está aqui, aqueles que não estão também, ó Deus, que Tu estejas, Senhor, na frente de cada um, Senhor. Que cada um possa estar, Senhor, com o coração mais leve nesse ano na Tua presença. Que cada um possa se sentir mais fortalecido diante do inimigo. Que cada um possa chegar até Ti com humildade, se derramar no Teu altar e confessar, sim, Deus, eu pequei. Porque, Pai, nós cremos no Teu perdão, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua vontade, Senhor. Pai, nos fortalece, Pai, nos leva adiante. Que nós possamos, Pai, a cada dia estarmos próximos a Ti, recebermos de Ti, Senhor. E confiantes, ó Pai, no ano que está começando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Amém.